Agora sim, querida igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia do Senhor em que nós estamos aqui reunidos como igreja, louvando, adorando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós daremos sequência à nossa série em Juízes. A série Juízes e a Esperança do Rei Perfeito. Este é o sermão de número 16. E nós vamos trabalhar hoje no capítulo 9, dos versículos 1 ao 21. E o título deste sermão do sermão: Ambição desastrosa. Quando o coração quer o trono sem Deus. Vamos ler. Capítulo 9, dos versículos 1 ao 21. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominam sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Versículo 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras sinceramente procedesses proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portardes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agis segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós,
arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedesses hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu Jotão e foi-se para Bir, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por tua misericórdia e por tua bondade. Senhor, sua palavra foi lida e agora será exposta para a tua glória. Que o Senhor fortaleça nossas vidas para que possamos todos crescermos mutuamente através da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ser alguém ambicioso é um ato pecaminoso? Depende, né? Depende. Agora, a questão é que talvez você possa ter uma ambição de ser uma pessoa melhor sucedida na sua profissão. Até então, isso não é nenhum ato pecaminoso, não é verdade? Entretanto, quando a partir da sua ambição você está disposto a tudo, aí nós precisamos averiguar. Existia até um programa, né, do nosso saudoso Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. Quando as pessoas começam a depositar suas esperanças em qualquer coisa que não seja Deus, suprimindo a lei de Deus no seu coração, isso deixou de ser uma ambição piedosa para uma ambição pecaminosa. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque facilmente nós estamos confundindo desejos com necessidades. Muitas vezes olha, eu preciso disso. Eu tenho necessidade disso. Será que isso realmente é uma necessidade? Ou é apenas um desejo desenfreado do seu coração, que você está disposto a fazer tudo, até mesmo pecar contra Deus? Isso é algo tão reflexivo que nós precisamos até conversar com os nossos pequeninos. Porque isso encontra-se também nas nossas crianças. Por exemplo, meninos e meninas, imaginem todos vocês duas crianças brincando de Lego. Quem aqui gosta de Lego? Olha, vocês todos gostam de Legos, né? O Luquinhas mesmo adora. Papai, vamos brincar Legos? Então, você também gosta? Pois é. Então vocês imaginem na cabecinha de vocês que estejam ali uma disputa entre duas crianças. Não vou trazer nenhum nome porque essas crianças não estão aqui na nossa igreja, não é verdade? Não tem ninguém com esse tipo aqui. Então vocês imaginem duas crianças brincando de montar uma torre de Legos. Uma grande torre de Legos. E uma delas quer ser a primeira. Eu vou ganhar de você. Eu vou fazer o maior Lego, a maior torre de Legos. Então ela pega lá vários Legos, vai montando a sua torre, e alguns Legos estão distante dela. E ela sai correndo desesperada, empurra o amiguinho, monta de qualquer jeito lá o Lego e coloca aquela pilha de Legos lá e diz: olha, a minha torre ficou maior que a sua.
Mas, logo depois, a Torre de Legos cai. Por que que ela cai? Porque ela foi construída com a sua base cheia de egoísmo, com pressa, não se portando com o amiguinho. Deixou-se de ser uma disputa sadia para um ego inflamado. Eu quero ser melhor que você. Eu quero fazer melhor do que você. Eu sou superior a você. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que a minha torre de Lego fique maior que a sua. Inclusive te empurrar para que você não consiga me vencer. E aí, a outra criança, ela constrói devagar a sua torre, com cuidado. E a sua torre fica firme. Por quê? Porque foi construída à base da humildade. Foi construída para se alegrar com aquela torre de Legos. Não pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho. Pequeninos, a Bíblia nos ensina que existem pessoas que querem ser grandes sem fazer o que é certo diante de Deus. Elas até sobem rápido, mas a queda é muito feia. E é exatamente isso que acontece com Abimeleque. Nossa história de hoje. Nossa palavrinha-chave para os pequenos, papais, vovôs pesquisarem, estudarem durante o culto doméstico. Coração. Por que essa palavrinha? Porque Deus não quer apenas o que fazemos. Deus vê o porquê fazemos. Quais são as reais motivações de nossos corações? Então, uma boa pergunta que os papais poderiam fazer para os seus filhos: você fez isso para agradar a Deus ou só para ser o primeiro? Ou você queria mostrar que você pode fazer, que você é o melhor? Isso é uma boa ferramenta para nós lidarmos com os nossos pequeninos, tratando esses coraçãozinhos pecaminosos, filhinhos de Adão. E a nossa afirmação teológica. E eu juro para vocês que quando eu estava pensando nessa afirmação teológica, me via muito o nosso irmão Vitão, que parece as afirmações teológicas que ele costuma fazer aqui. Deus, em sua soberania, julga a ambição pecaminosa e demonstra que liderança sem temor do Senhor conduz inevitavelmente à ruína. Deus, em sua soberania, julga a ambição pecaminosa e demonstra que liderança sem temor do Senhor conduz inevitavelmente à ruína. Ou seja, quando o homem busca glória para si, Deus transforma essa glória em juízo. E isso revela dois pontos. Primeiro, a depravação total, a depravação do coração humano, conforme Romanos 3, versículos 10 a 12. E também a necessidade de um rei justo, não como Abimeleque, mas como Cristo, o nosso castelo forte, a nossa fortaleza, aquele que somente nele nós devemos depositar a nossa confiança, somente em Jesus. Ele é o pão da vida. Por isso que não a nós, mas a Ele, toda a glória. E queridos, no que diz respeito à estrutura deste capítulo 9, ele pode ser dividido em 4 segmentos.
Calma que não é nossos pontos ainda. A tomada do trono de Siquém por Abimeleque, a resposta de Jotão à usurpação do governo por Abimeleque, a morte de Abimeleque e a conclusão desta história. Hoje nós trabalharemos a tomada do trono de Siquém por Abimeleque e a resposta de Jotão à usurpação do governo por Abimeleque. Então, nosso texto agora sim está dividido em 4 partes principais. Lembrando a todos o título do nosso sermão, que é a ambição desastrosa, ou ambição desastrosa. E aí um subtítulo, quando o coração quer o trono sem Deus. E diante disso nós trabalharemos em 4 pontos, dentre eles aqui estão a ambição que nasce de um coração corrompido, versos de 1 a 5. Segundo ponto, a ambição aprovada pelo povo também é pecado. Versículo de número 6. E então, teremos uma transição textual quando entra Jotão em cena, porque ele vai falar sobre a ambição de Abimeleque em uma parábola. Então, a parábola das árvores, um retrato da liderança sem Deus. Note que nós estamos conectados ainda com o título do nosso sermão. E aí, então, retornamos ao 4º e último ponto. A ambição pecaminosa sempre produz juízo. Ok? Então, esses 4 pontos que nós vamos trabalhar a partir de agora. A ambição que nasce de um coração corrompido. Vamos novamente, os versículos 1 ao 5. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos da sua mãe, falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra. Abimeleque, queridos, não deseja servir. Na verdade, ele deseja dominar. Essa é a intenção de Abimeleque, ok? Por isso, ele usa um relacionamento para manipular os seus irmãos maternos, ou a sua família materna, né? Porque o versículo 1 e 2 trata de ele indo até a sua cidade, né? Até a terra da sua família materna, e conversando com os cidadãos de Siquém. No original, essa expressão cidadãos de Siquém, ela pode ser traduzida também como senhores de Siquém. Pessoas ali da alta sociedade, ou a liderança daquela cidade. Então, ele apela à sua família para obter vantagem política. Por quê? Porque uma ambição pecaminosa sempre usa pessoas como degraus. Aquelas pessoas ambiciosas, desenfreadas, desastrosas, com corações corrompidos, sempre irão construir os seus objetivos subindo por cima de outras pessoas. Elas não estão preocupadas com o ser humano em si. Elas estão preocupadas com os seus próprios interesses.
Observamos isso o tempo todo no cenário político, principalmente aqui no Brasil. Então, Abimeleque, inspirado pelo seu próprio nome, qual é o significado de Abimeleque mesmo? Meu pai é rei. Então, ele muda-se para a cidade de seus parentes maternos para executar a sua estratégia ambiciosa e maligna de dividir sua família e assumir o trono. Por isso que, de maneira astuta, ele chega aos principais homens de Siquém e faz uma pergunta. O que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que apenas um domine sobre vós? Percebe aqui a pergunta cheia de veneno que ele lança? Ela precisa ser analisada em 2 pontos aqui. Primeiro, que o governo de um homem é preferível ao governo de 70 homens. Certo? Segundo, o governo de um parente é preferível ao governo de estranhos. Vocês preferem ficar com 70 homens lá que vocês nem conhecem? Eu conheço aquela raça, hein? Agora eu não. Nós somos ossos dos seus ossos. Carne da vossa carne. Somos todos aqui uma família. Estamos todos conectados. Abimeleque destacou a sua própria qualificação para o último, ao caracterizar a si mesmo como seus ossos e sua carne. Então, as pessoas, os homens de Siquém, interpretam de uma maneira positiva o que Abimeleque está dizendo. E mais ainda, eles começam a financiar a estratégia diabólica de Abimeleque. Ou seja, Abimeleque, então, ele usa dinheiro errado para um propósito errado. Os parentes aceitaram sua estratégia diabólica e concordaram em financiar sua campanha para livrar-se do governo existente. E eles fornecem a Abimeleque 70 ciclos de prata do tesouro do templo de Baal, para que ele pudesse contratar assassinos. Agora, o texto enfatiza muito a questão de ser 70 irmãos e 70 ciclos de prata, ou seja, era um ciclo de prata para cada assassino dos seus irmãos. Ele recebe prata do templo de Baal. Queridos, a elevação ao poder de Abimeleque é facilitada não pela obediência a Deus, mas por recursos provenientes de um Deus falso. Por isso, Wisber, ele tem razão em dizer que o fato de aceitar dinheiro dos adoradores de Baal para financiar sua campanha foi uma declaração pública de que havia renunciado o Deus de Israel e estava do lado de Baal. Ou seja, aquele coração ambicioso, pecaminoso, cheio de interesse próprio, não estava disposto a uma submissão ao Deus de Israel. Pelo contrário, estava disposto, para alcançar os seus objetivos, realizar qualquer coisa até substituir o verdadeiro Deus por um falso Deus. O coração idólatra sempre tenta financiar seus próprios planos. Isso é uma realidade em qualquer contexto de idolatria em nossas vidas. Pessoas que começam a consumir conteúdos
em redes sociais, aquilo vai se tornando um vício tão maléfico em suas vidas, que quando você menos espera, essas pessoas estão investindo dinheiro nisso, para satisfazer o seu desejo idólatra. Pessoas, os beberrões, eles não estão pensando em tomar um cálice de vinho. Eles estão preocupados em trabalhar muito mais para que tenham mais recursos, para que eles possam sustentar os seus vícios. São bêbados. As pessoas, elas trabalham horas e horas a mais, muitas vezes, para satisfazer os seus desejos alimentícios. Porque o final de semana precisa ter o seu lanche. Elas não conseguem investir na obra de Deus. Mas para satisfazer o seu próprio desejo, elas se matam de trabalhar. Por conta dessa afirmação, o coração idólatra sempre tenta financiar seus próprios planos. Abimeleque estava disposto a ser financiado por dinheiro oferecido a um falso Deus, de uma falsa religião, que era inimiga de Deus, do Deus verdadeiro. E ele, além de tudo, elimina quem ameaça o seu poder. Veja o versículo 5. Foi à casa do seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos. Ou seja, ele mata os seus próprios irmãos. Interessante, fica com uma lição de casa para os irmãos. O que está acontecendo aqui é muito semelhante a 2 Reis, capítulo 10, quando Jeú mata 70 homens da casa de Acabe. Depois os irmãos dão uma lidinha lá em 2 Reis 10. Israel tinha agora como um rei um assassino pago pelo tesouro de um deus pagão e apoiado por uma corja de bandidos. Os homens de Siquém estão revelando muito mais do que um apreço por alguém que é osso do seu osso e carne da sua carne. Estão mostrando também a sua malignidade, o seu ódio pelo povo de Israel. Mais tarde, lá em Abacuque 2:12, ele disse o seguinte: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele. Talvez Abacuque, no seu momento de inspiração, estivesse até mesmo pensando aqui em Abimeleque. A ambição sem Deus sempre se torna cruel. Por isso estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Até mesmo pecar contra o nosso Deus. De algo que nós transvestimos de uma necessidade, quando na verdade é um desejo idólatra, pecaminoso contra Deus. E aí então nos tornamos dispostos a realizar qualquer coisa para substituir a glória de Deus. O que nós refletimos a partir deste primeiro ponto? Pessoas com uma ambição pecaminosa são pessoas que não têm contentamento e satisfação em Deus. O contrário de ambição é o contentamento e satisfação. Então, quando nós estamos felizes e alegres no Senhor,
Isso demonstra então uma satisfação em sua presença. Nós nos alegramos com aquilo que o Senhor nos concedeu. E estamos em sua submissão, de acordo com a tua palavra, para viver aquilo que Ele pode nos oferecer ainda mais, mas segundo a sua soberana vontade. Por isso, que essa expressão é muito correta quando nós dizemos, se for da vontade do Senhor. Eu quero ser o melhor profissional em tal área, se assim for a vontade do Senhor. Eu quero ganhar mais dinheiro, se assim for a vontade do Senhor. Eu quero ir para uma casa maior, se assim for a vontade do Senhor. Pessoas que têm o seu contentamento e a satisfação em Deus, elas são desapegadas de bens materiais. Elas não são escravizadas pelos bens materiais ou pelo poder, porque elas estão satisfeitas em Deus. Elas vivem para glorificar a Deus. Por quê? Porque elas são humildes. Bem-aventurados os pobres e os humildes. Elas sempre vão buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Mas, pastor, qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, todas as vezes que você tiver um desejo, ou sentir necessidade de algo, o seu pensamento deve ser, como eu posso glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, usufruindo desse desejo ou dessa vontade. Se você tiver uma resposta que glorifique a Deus, então essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém consome pornografia para a glória de Deus. Ninguém consome cachaçaiada, bebedice para ficar embriagado para a glória de Deus. Ninguém pisa nas pessoas para usufruir de um poder ilegítimo para a glória de Deus. Só estamos começando, tá bom? Mas o texto, ele mostra que o problema não é apenas Abimeleque. Existe algo ainda mais profundo. Uma sociedade que aceita líderes ímpios revela um povo espiritualmente doente. A ambição aprovada pelo povo também é pecaminoso. Veja o versículo 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Siquém, então, coroa Abimeleque. Eles sabiam quem ele era. Quem são essas pessoas que coroaram, que influenciaram? Foi a nobreza, os senhores de Siquém. E mesmo sabendo quem era Abimeleque, eles disseram, reina sobre nós. Eles preferiram a conveniência do que a verdade. É mais cômodo para nós ter alguém que faz parte da nossa família, né? Independente de quem ele seja. Eles preferiram um líder parecido com eles. Esse camarada tem alguma coisa em comum com nós.
Ele é tão idólatra quanto a nós. Eles preferiram força ao invés de justiça. Melhor matar mesmo todos os filhos de Gideão. O povo queria um rei, mas não queria que este rei fosse Deus. Como que nós podemos observar a atitude do povo de Siquém? Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Fiel à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Queridos, Deus não valoriza a popularidade, senso de humor ou diplomas. O que o povo de Siquém estava fazendo? Esse cara é boa gente, hein? Ele é da nossa família aí, então acho que pode ser nosso rei. Ele é um bom articulador, ele se expressa bem. Ele é até bem-humorado. E ele tem o diploma aí, né? Ele é filho de Jerubal. Quantas igrejas não querem nem saber quem é que está à frente do ministério? Ah, não. O pastor André é gente boa, ele brinca demais. Ele tem um excelente senso de humor. Já viram já o currículo do pastor Leonardo, teológico? Eles são bem populares, né? Agora, o que isso nos qualificaria para sermos pastores de igreja? Nada. Nada. Deus não está preocupado com as questões tão somente externas, apesar de elas fazerem parte. Nós não podemos negligenciá-las. Entretanto, Deus está agindo em nossos corações, mudando quem somos, mudando o nosso caráter, transformando de dentro para fora. O externo é consequência daquilo que ocorreu internamente. Então, essas pessoas, elas tinham consciência do que estavam fazendo. Abimeleque estava tomado por uma ambição pecaminosa, desastrosa, disposto a matar os seus próprios irmãos. Como alguém que está disposto a matar os seus próprios irmãos pode ser um bom rei? Então, Deus levanta uma voz solitária, Jotão. Porque Deus sempre preserva uma testemunha, mesmo em tempos sombrios. Foi assim com o apóstolo Paulo, sendo perseguido, muitas vezes abandonado. Foi assim com o apóstolo João na ilha de Patmos. Foi assim com os mártires que
foram abandonados. O Policarpo de Esmirna, por exemplo. Foi assim com John Hus. Foi assim com Lutero. Foi assim com os puritanos perseguidos. E não é diferente de nós. Ainda que falsos líderes se levantem, haverá sempre um remanescente fiel à Igreja de Cristo, triunfante e militante, que proclama o Evangelho de Cristo para a glória do nome dele. Então chegamos agora na parábola das árvores, um retrato da liderança sem Deus. Vamos lá, dos versículos 7 a 15. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre vós? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão conta a primeira parábola política da Bíblia. Notem que as árvores frutíferas recusam reinar. A oliveira, a figueira e a videira não abandonam sua vocação, mas foram chamados para um propósito. E quem realmente produz fruto não busca autopromoção. Então, a oliveira declarou sua relutância em continuar a fornecer óleo com o qual deuses e humanos são honrados. Ela prefere honrar os outros a ser ungida de modo narcisista com seu próprio óleo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, quer dizer então que Abimeleque ele julga ser melhor que todos os outros irmãos? Simplesmente porque ele faz parte da família de vocês? Esse narcisista, miserável pecador? Ele é digno de ser rei sobre vocês? A figueira recusou-se a parar de produzir doçura e frutas para com os outros, que o fruto da figueira pode ser consumido fresco, transformado em bolos ou vinhos de figo e usado como adoçante. Qual é o princípio reformado que nós temos aqui? Chamado é para servir, não para exaltar o seu próprio ego. Então, queridos, por isso que a igreja, ninguém, senão Cristo, deve ter uma posição de destaque. É claro que, em certo sentido, os pastores eles estão liderando em certa evidência. Mas, como já dito outras vezes deste púlpito, vocês não dependem do pastor Leonardo e do pastor André. Vocês dependem de Cristo. Assim como nós dependemos de Cristo. Porque se nós caíssemos, certamente Deus levantaria outros homens piedosos para liderar.
E aí então, quem é que aceita reinar? O espinheiro. O espinheiro, ó, ele não dá fruto, ele não dá sombra, e só fere e queima. E ele quer reinar, o miserável. A videira, ela recusou a honra da realeza para continuar a animar os deuses e os humanos com o seu vinho. Ela destacou o valor do seu produto usando o termo para vinho fresco. Agora, olha esse comentário aqui de Daniel Bloch. Ironicamente, foi a planta, sem absolutamente nada de positivo para contribuir com a vida humana ou divina, que aceitou a proposta. Seu discurso de aceitação consiste em 3 partes, ao repetir 3 expressões chave do versículo 8. Ungir rei sobre nós, ou eles, né? Ele parecia questionar a boa-fé delas, mas trata-se de uma formalidade desrespeitosa. Ele convidou as árvores a se refugiar em sua sombra. A imagem das árvores procurando abrigo debaixo do espinheiro é absurda, não por questões de tamanho, mas também porque o espinheiro não oferece nem sombra nem proteção. Caso as árvores estivessem brincando com ele, ele lançou uma maldição sobre elas, que um fogo viesse e consumissem elas. O que Jotão está querendo expressar para o povo de Siquém? Que líderes vazios amam posições altas. Todos aqueles que não têm nada para te oferecer almejam coisas grandes. E estão dispostos a fazer qualquer coisa. Por isso que eles estão dispostos a pecar contra Deus, porque eles não produzem absolutamente nada. Por isso eles usam pessoas como degraus de sua estratégia diabólica. A ambição sem piedade sempre aceita o que os piedosos recusam. Já percebeu isso? Às vezes, nós até nos questionamos, né? Pensamos, nossa, mas como é que pode aquele miserável ter chegado a tal lugar e aquele homem que é tão piedoso não foi? Como é que ele chegou lá? E aquele que é piedoso, ele almejou aquilo? Ou ele estava cumprindo com o seu propósito? Em submissão a Deus? Jotão aplica a parábola. Ele mostra que a ambição pecaminosa não termina em sucesso. Na verdade, ela termina em destruição mútua. Porque não somente Abimeleque seria destruído, mas também a todos aqueles que proclamaram ele como rei. Por isso ele profetiza. E agora o nosso quarto e último ponto. A ambição pecaminosa sempre produz juízo. Se vocês agirem com justiça, tudo bem. Mas se não, o fogo consumirá vocês. Vamos ler a última parte do nosso texto desta manhã. Dos versículos 16 ao 21. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedesse proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portasses para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agisse segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizera reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Nesse primeiro ponto aqui, olha, o que ele está dizendo aqui, Jotão? Olha, se vocês são gratos a Deus pelo que o meu pai havia feito, e vocês entendem que agora Abimeleque deveria reinar sobre vocês, é uma causa justa. A gente até entende. Agora, se não for isso, que vocês queimam. Se deveras e sinceramente procedesses hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém
e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Abir, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Quando Jotão diz para eles, né? Se vocês me ouvirem, o Senhor também ouvirá vocês. Ele sabe que Deus não ignora a justiça política ou pessoal. E nós estamos observando em todo o livro de Juízes aqui. Todas as vezes em que eles eram oprimidos em decorrência do próprio pecado deles, Deus levantava um juiz libertador e livrava Israel. Então, ele sabe que Deus não ignora injustiça política ou pessoal. O pecado carrega a sua própria sentença. Se vocês estão agindo de maneira maligna, como Abimeleque, que ele consuma fogo em vocês. E depois vai vocês e Abimeleque para o inferno também. A falsa glória se transforma então em autodestruição. De acordo com a nossa teologia reformada, o que nós estamos observando aqui é o que nós chamamos da doutrina da providência. A providência de Deus governando até a maldade humana para executar juízo, é até redundante, justo. Porque, queridos, no Antigo Oriente Próximo, a realeza era algo desejável e positivo. As pessoas que estavam ao redor de Israel, todos eles tinham reis. Por isso que Israel, em alguns contextos, eles começam a pedir um rei. E depois isso vai acontecer lá com Saul. Por que eles fazem isso? Porque era comum no Antigo Oriente Próximo. Então era algo desejável e positivo para as outras nações. Entretanto, Jotão está aplicando um contexto reverso aqui. Está tornando o que Abimeleque está querendo algo desprezível diante de Deus. Maléfico contra o seu próprio povo. E nessa parábola ele destaca também que as pessoas com engajamentos construtivos geralmente estão servindo, elas não estão desocupadas para correr atrás de questões frívolas. Agora, como ele não produz absolutamente nada de positivo, Abimeleque, então ele está querendo assumir o poder de Israel de modo ilegítimo e indigno diante de Deus. E os governantes, eles tendem a desejar o poder por razões frívolas. Isso aqui se aplica em vários contextos, tá? Vamos observar uma questão política. Muitos, não posso dizer todos, embora eu tenha até desejo de dizer, mas não vou dizer todos, né? Porque eu não sou Deus. Mas a esmagadora maioria dos políticos, eles são corruptos. Você está dizendo que todos eles são ladrões? Não. Mas ou eles são corruptos financeiramente falando, ou eles são corruptos porque eles não dizem toda a verdade. Porque eles estão querendo simplesmente o poder pelo próprio poder. Eles querem chegar lá, e não importa como. Nem que eles tenham que mentir para você. E aí então quando você chega num setor mais empresarial. Então você tem aquela pessoa que almeja ser um encarregado. Geralmente entre os peões tem vários desses aí que querem chegar pisoteando em cima dos seus colegas. Não estou nem aí se você vai perder o seu emprego, se você é pai de família, não estou nem aí. Simplesmente o desejo de poder.
Tem até aquela frase de efeito, né? Se você quer conhecer o homem, dê poder a ele. E no conceito, ou melhor, e dentro do exemplo eclesiológico, não deveria ocorrer isso, não é verdade? Mas ocorre. Líderes que subiram ao cargo. Eu vou colocar como cargo mesmo, né? Porque é assim que eles entendem, que na verdade seria um ofício. Mas, na verdade, lobos, devoradores, sugando os ossos das ovelhas, se alimentando das lãs das ovelhas e sugando até os ossos. Ditadores, inimigos da cruz de Cristo, e que chegaram onde estão depois de muita mentira ser produzida, ou num estudo bíblico, ou até mesmo em cima dos púlpitos, falando tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. E olha, não é tão somente pessoas que têm a intenção de fazer isso, que eu estou dizendo, mas aqueles que também são ignorantes. A ignorância não os absolve da sua culpa. Às vezes eles acreditam que estão fazendo certo mesmo, mas isso não os isenta das suas responsabilidades de propagar uma mentira chamando aquilo de evangelho. Todos agentes de Satanás. Sendo ignorante ou não. Todos devem ser chamados imediatamente ao arrependimento. O que nós lemos com o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo? Quem almeja o episcopado? Como essas pessoas devem ser? E o que nós observamos neles? Adúlteros, promíscuos, ladrões, avarentos, soberbos, ditadores. Toda liderança construída sem Deus é autodestrutiva. Você sabe o que significa o conceito de liderar? É você ter a capacidade de influenciar pessoas a seguir o que você está dizendo. O líder, antes, ele deve ser um servidor. Ele serve. Os pastores estão para cuidar das ovelhas. Note que é um serviço. Agora, quando você tem lobos conduzindo bodes, os lobos, eles estão se destruindo e destruindo os bodes. Então, nós temos aquela não, eu conheço aquela pessoa ali, ela é piedosa. Ela está lá, mas assim, né? A salvação individual, o pastor dela lá que se vira. Não faça isso. Pregue sempre a verdade. Independente se vai doer ou não. Quer dizer, doer vai, né? Doer vai muito. Porém, a verdade dói, mas liberta. Abimeleque queria um trono, mas o que ele recebeu foi uma maldição. Vamos às nossas aplicações finais. Primeiro, para os papais.
Ensinem seus filhos. Eles não devem buscar ser o melhor a qualquer custo, mas a serem fiéis e tementes a Deus. E se por consequência disso eles forem os melhores, glória a Deus. Deus se importa mais com o caráter do que com o destaque. Ensinem seus filhos. Formem homens e mulheres de caráter que glorifiquem a Cristo. Jovens, vocês não precisam ser descolados. Vocês não precisam ser destacados. Vocês precisam glorificar a Cristo. Igreja, nem todo líder que surge rápido foi levantado por Deus. O critério bíblico não é o carisma, não é a influência, não é a habilidade, mas piedade, fruto e temor do Senhor. Agora, quando nós observamos a história de Abimeleque, nós ficamos indignados com tamanha ruindade. Mas Abimeleque não está só nessa história. Às vezes ele aparece dentro de nossos corações. Como João Calvino dizia, nossos corações são fábricas de ídolos. Por isso que nós queremos reconhecimento. Então, você quer mostrar para as pessoas que você está fazendo algo. É aquela necessidade de ouvir o parabéns. Nossa, como você é bom. Não que seja pecado, tá? Você receber o parabéns ou algo assim do tipo. Mas você buscar por isso demonstra um coração inclinado a uma ambição pecaminosa. Você ser elogiado deve ser consequência da sua fidelidade com Deus. Você não busca Deus para você ser reconhecido pelo seu irmão. Seu irmão pode reconhecer você uma pessoa maravilhosa. Mas Deus pode olhar para você e falar, você é um miserável pecador, arrependa-se. Às vezes o Abimeleque ele aparece de outra forma. Ele quer o controle. Se um dia eu chegar no ministério pastoral, vocês estão lascados. Uma pessoa que entra com um posicionamento como esse, que condição que ela tem de pastorear um rebanho de Deus? Às vezes, o Abimeleque aparece querendo glória própria, ou glória para si. Veja, 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando você busca a glória para si mesmo, você está dizendo ao mundo, eu te amo, mundo, eu quero muito você. E o amor de Deus não está em você. A glória é somente a Deus. A nossa série Juízes e a Esperança, o ciclo de Juízes e a Esperança do Rei Perfeito,
Nós estamos pegando o que está ocorrendo aqui em Juízes e apontando para Cristo. Então, ao invés de Abimeleque ser um tipo de Cristo, na verdade, ele é um anti-rei. Porque Jesus é o verdadeiro rei. Abimeleque, ele mata os irmãos para subir. Cristo morre pelos irmãos para salvar a vida deles. É o oposto que ele faz. Enquanto Abimeleque está disposto a sacrificar todos os seus irmãos pelo poder, Jesus, ele não quer o poder deste mundo. Ele se entrega na cruz do Calvário para morrer pelos seus irmãos. E ele voltará à igreja em glória, com todo o poder e todo o domínio sobre tudo e sobre todos, porque ele venceu a morte. Abimeleque busca poder, Cristo assume a cruz. O texto nos mostra não apenas o perigo de um falso rei, mas nossa necessidade de um rei perfeito. Aleluia. Se eu pudesse resumir este sermão em uma única frase, seria: ambição sem Deus constrói rápido e destrói completamente. Se você está ambicioso e os seus desejos que causam essa ambição são pecaminosos, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Amém. E amém.